A gente vai falar hoje sobre infinitude dos conjuntos numéricos que vocês viram na aula passada. Então, quando a gente estudou conjuntos numéricos, a gente viu que os naturais, os inteiros, os racionais, os reais são todos infinitos, certo? Mas olha só, cada um desses conjuntos que eu acabei de falar estão contidos um no outro. Então, como é que isso é possível se todos eles são infinitos? O que a gente vai ver é que esse conceito de infinitude de números ele não é um conceito universal. Então, mais precisamente, existem vários tipos de infinitos. Essa sacada deve ser mais ou menos essa agora, né? Então, a gente vai fazer uma análise aqui sobre essa quantidade de elementos usando uma coisa chamada bijeção. Olha só, vamos ilustrar alguns exemplos. É, Imagina esses conjuntos naturais positivos, ou seja, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, o 8. Aqueles usados para contagem, né? Aquele que se usa para contar objetos. Ele é infinito, né? Beleza, tá certo. Considera os números pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante, né? Também é infinito, né? Tá certinho, é infinito. Mas será que a gente pode medir uma maneira de decidir, né? Quem é maior entre eles, os naturais positivos ou os pares positivos? Então, se a gente fosse usar um diagrama de Venn, que não funciona muito bem para conjuntos infinitos, né? Ele se pareceria com isso, né? Você poderia imaginar que os naturais são esse círculo todo, essa elipse toda aqui, né? E eles ficam divididos entre pares e ímpares. E aí você seria levado a acreditar que, ora, os pares estão dentro dos naturais, os naturais têm ainda outros elementos, né, que são os ímpares, e você concluiria, não, a infinitude dos naturais deve ser maior ainda do que a dos pares. Errado. Agora, por que que isso está errado? Então, vamos ver que eles têm o mesmo tamanho. Em outras palavras, eles têm a mesma cardinalidade. Essa é a palavra que a gente utiliza para os conjuntos infinitos. Mas por que que isso aí acontece? A gente vai agora usar aquela expressão que eu falei. A gente vai usar uma função especial chamada bijeção. A gente não estudou funções ainda, mas essencialmente uma bijeção é uma ligação um a um entre elementos de conjuntos. Ou seja, você vai formar pares entre elementos de um conjunto e elementos do outro. Se todo mundo tiver um par e somente um par, então beleza, isso é uma bijeção. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês. Então, olha só essa associação que eu fiz dos números naturais positivos junto com os números pares positivos. Olha só, essencialmente você está virando e falando, ó, o primeiro número par é o 2, o segundo número par é o 4, o terceiro número par é o 6, o quarto número par é o 8, o quinto é o 10, o sexto é o 12 e assim por diante. Então, o que você está fazendo é enumerando esses números pares, na verdade. Repara que essas setinhas sempre estão ligando alguém dos naturais com alguém dos pares. E ninguém está sobrando, né? Ninguém está solteiro aí nessas associações. Então, por esse motivo, a gente diz que quando existe uma bijeção com os naturais, ou seja, quando você consegue dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e não sobra ninguém, a gente diz que esse conjunto é enumerável, quando ele consegue estabelecer uma bijeção com os naturais, ou seja, você consegue enumerar esses caras aí. Então, beleza. O que a gente sabe é estabelecer objeção com os naturais, esse conjunto que você usou para fazer objeção é um conjunto enumerável, né? Ele tem a cardinalidade natural, ou seja, a cardinalidade dos números naturais. Tecnicamente, ela é conhecida por cardinalidade Aleph zero, tá? Mas é só um nome que o pessoal técnico mais usa, tá? É, matemáticos de carreira. E essa cardinalidade, ou seja, a existência ou não de bijeção entre dois conjuntos, é que vai me dizer se eles têm infinitos iguais ou diferentes. E agora as coisas começam a ficar um pouco mais bizarras. Que outros conjuntos entre os quais a gente estudou, os inteiros, os racionais e os reais, também têm o mesmo tipo de infinitude que os naturais? E quais têm um tipo diferente? Então, uma técnica, né, que a gente usa é tentar enumerá-los, ou seja, construir uma lista de quem é o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto número daquele conjunto. Se você conseguir fazer isso e não sobrar ninguém, é porque você conseguiu arranjar um conjunto enumerável, você arranjou uma bijeção com os naturais. Então, olha só, se você fosse fazer isso com os inteiros, como é que ficaria? Você pode arbitrariamente, né, ou seja, a sua escolha, dizer, olha, o primeiro número inteiro é o zero, o segundo é o 1, o terceiro é o menos 1, o quarto é o 2, aí você fica sempre alternando, positivo e negativo, né? Então, nessa lista aqui, ó, você consideraria sempre uma enumeração dos números inteiros. Então, não vai sobrar ninguém no final dos números inteiros, né? Ou seja, ele sempre recebe uma posição vinda dos números naturais, concorda? Sempre vai ter uma setinha vinda dos números naturais para um número inteiro qualquer que você desejar aí, né? Seguindo essa regra que eu coloquei.
Então, beleza, isso foi relativamente fácil de fazer. Então, a gente conclui com esse esqueminha que os números inteiros também são enumeráveis, ou seja, por mais estranho que pareça, apesar dos inteiros conterem elementos que os naturais não têm, é, obrigado, gata, é, eles também têm o mesmo tamanho dos números naturais, né? O que já é um pouco estranho. Mas tudo bem, a gente consegue com esse esqueminha produzir esse fato, né? Mas o que acontece no caso dos números racionais? Aqueles números que são compostos por todas as possíveis frações entre números inteiros. Escolher uma ordem pode ser difícil, né? É difícil você escolher quem é, por exemplo, o primeiro racional positivo. Ele é 1/2? Não, tem menores que ele. Tem 1/3, tem 1/4, 1/5, 1/1000, 1/1 bilhão. Então é muito difícil você colocar uma ordem, né? Então me parece que essa é a mesma estratégia que a gente usou para os inteiros não seria uma boa ideia. Essa técnica que a gente vai usar agora, ela ficou conhecida como diagonal de Cantor. É uma maneira que a gente fez para organizar os números racionais e conseguir é, dar uma ordem para cada um, né, uma posição, primeiro, segundo, terceiro, sem esquecer de ninguém. Então olha só como que fica esquisito. A gente vai montar um quadro aqui e olha só, aqui nas colunas eu escolho o numerador e nas linhas eu escolho o denominador. Então, por exemplo, por que esse número aqui é o 4/3? Ele é o numerador 4 e o denominador 3. Então aqui ficariam todas as possíveis razões entre números inteiros, né? Aqui estão só os positivos, tá, pessoal? Mas você conseguiria incluir os negativos só, ao invés de escrever 0, 1, 2, 3, você colocaria 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, e assim por diante. Mas é só para não ficar muito confusa essa tabela, eu fiz só com os positivos, tá? Mas o argumento ficaria válido se você usasse os negativos também, sem problema. E aí, o que você faz? Depois de você preencher essa tabela aqui até onde você conseguir, você começa a fazer uma diagonal, uma cobrinha aí, escolhendo na ordem os números e suas respectivas posições. Então a gente começaria do zero aqui, seria nosso primeiro número racional, né? O segundo seria o número um. O terceiro, o meio. O quarto, 2/1, que é o número 2, né? O número inteiro 2. O quinto seria o 3/1, que é o número 3, né? Aí o 2/2, ele é repetido, né? 2/2 é o número um, né? 2 dividido por 2. Então eu coloquei um R aqui para dizer que esse número está repetido. Aí eu excluo ele da lista, eu não vou dar uma posição para ele. E aí o sexto ficaria 1/3, o sétimo seria 1/4, o oitavo 2/3 e assim por diante. Você vai nessa cobrinha. Então repara que todos os números racionais vão ser varridos, né, por essa diagonal que você está montando. Ou seja, todo mundo vai receber uma posição uma hora. Com isso, a gente consegue concluir que os números racionais também são enumeráveis, ou seja, fato mais bizarro ainda, né? Todas as possíveis razões entre números inteiros, apesar de serem muitas, têm o mesmo tamanho dos números naturais. Então isso aqui já deve estar fazendo essa cabeça falar, cara, isso não é possível, tem que estar alguma coisa errada. Não tá, gente, não tá não. Então, olha só, agora essas coisas ficam ainda mais bizarras. Então, olha só, eu falei que a gente tem vários tipos de infinitos, mas até agora você viu que tanto os inteiros quanto os racionais têm o mesmo tipo de infinitude que os naturais. Mas o que acontece com os reais, então? Quando a gente tenta enumerar os números reais, composto pelos números racionais mais todos os irracionais, aqueles números decimais com dízima não periódica, olha o problemão que acontece quando você tenta fazer isso já no intervalo real entre 0 e 1. Excluindo os extremos, tá? O 0 não entra, o 1 não entra. Só o pessoal que está entre o 0 e 1. O 0, vírgula, blá blá blá. Né? Então a gente vai tentar enumerar. Só que para tentar enumerar, a gente arranjou um problema em decidir quem era o primeiro número racional positivo. Para o irracional é pior ainda. Então a gente vai tentar uma outra abordagem. Imagina que alguém tenha virado para você e falado: eu achei uma lista, uma enumeração de todos os números reais entre 0 e 1. E ele entrega a lista para você, uma lista que provavelmente é composta de muitos papéis, né? E você vai checar, né, se essa lista está realmente verdadeira. Então ele dá essa lista aqui. Não sei como essa pessoa arranjou essa numeração, mas ele falou: essa lista está certa. O que a gente vai provar é que essa lista está errada. Com certeza está faltando algum número real aí. Algum número real, apesar de estar entre 0 e 1, não recebe nenhuma posição. Ou seja, ele não faz parte dessa lista. Então, qualquer pessoa que te entregue uma lista dessa, você já sabe que ela está mentindo. Ou pelo menos ela se enganou, né? Então vamos provar que existe um número que não está nessa lista. Esse argumento que eu vou usar também é conhecido como diagonal de Cantor, tá? Mas cuidado para não confundir as duas estratégias.
o que a gente vai fazer é o seguinte. Olha para o primeiro número da lista. O primeiro número da lista tem a primeira casa decimal, um 9, né? Aí você vai pegar esse 9 e escolher o próximo algarismo. Aí a gente vai escolher o zero, né? Que seria dar a volta e volta para o primeiro algarismo que você conhece. E agora, você olha para o segundo número da segunda posição e olha para a segunda casa decimal dele. E aqui tem o algarismo 2. Agora você vai escolher o número 3. O próximo algarismo, né? Depois do 2 vem o 3. Para o terceiro número, você pega o terceiro algarismo, passa para a terceira casa decimal, perdão, e passa para o próximo algarismo, o 5. E você vai fazendo isso para todos os números da lista. E vai coletando todos esses algarismos aqui. E a gente vai usar esses algarismos para construir esse número aqui à direita. 0,03574443344 e assim por diante. E agora a gente vai provar que esse número não pode aparecer na lista. Por que, que ele não pode aparecer na lista? A pergunta que você faz é: ele é o primeiro número da lista? Não, porque a primeira casa decimal é diferente da primeira casa decimal do primeiro número da lista. Então ele não pode ser igual a esse aí, né? Ele é igual ao segundo? Também não, porque quando você olha para a segunda casa decimal dele, a segunda casa decimal pela própria construção desse número, é diferente da segunda casa decimal do segundo número da lista. Ele pode ser o terceiro? Não, olha a terceira casa decimal. Aqui é 5, aqui é 4, não pode ser o terceiro número. E assim por diante. Então ele não pode estar na terceira, não pode estar na quarta, não pode estar na quinta posição, não pode estar na sexta. Mas pela própria maneira como a gente construiu esse número, ele não pode estar em nenhum lugar da lista. Porque sempre vai ter um algarismo que é diferente em alguma casa decimal. Beleza? Então a conclusão é que esse número que a gente construiu não está na lista. Ele é diferente de todos os outros que estão aí. Mas olha, esse mesmo argumento poderia ser usado para qualquer lista. Se qualquer pessoa apresentasse uma lista, ainda que diferente dessa, você poderia usar o mesmo argumento para construir um número que não está lá. A conclusão é que não é possível existir uma lista contendo os números reais. Então, qualquer tentativa de enumerar, ou seja, fazer uma bijeção com os naturais dos números reais, vai falhar. E isso já acontece entre o 0 e o 1. Imagina só para o restante dos intervalos reais. Do zero ao infinito, por exemplo. Muito pior, né? Então a gente conclui que os naturais não são suficientes para fazer uma bijeção com os números reais. Então a infinitude dos números naturais tem que ser menor do que a infinitude dos números reais. Faltam números naturais para elencar os números reais. A gente fala que a cardinalidade dos reais é o Aleph 1. Ele é a próxima cardinalidade depois dos naturais. A gente chama essa cardinalidade de cardinalidade do contínuo. Beleza? E uma última pergunta, olha só. Quais são os números? O que mudou, né, dos números racionais para os números reais? O que você acrescentou nos números racionais para eles se tornarem os reais? E a resposta são só os irracionais, ou seja, aqueles números que têm dízima não periódica, né? Só que esse só os números racionais é um pouco suspeito, porque os números irracionais existem em uma quantidade tão esmagadoramente grande em relação aos naturais que o fato de você adicionar ele aos racionais mudou a infinitude do conjunto racional, né? Então, os reais, eles ganharam esse tamanho tão grande por causa justamente dos irracionais. Então, esse tamanho é tão grande que imagina a seguinte situação: se você tem a reta real na sua frente e você fosse escolher aleatoriamente, você se venda e vai colocar o dedo na reta real assim e falar: esse número aqui é o quê? A chance de você escolher um número irracional é 100%, de tão grande que eles são. É... Ou se você fosse jogar um dardo, né, na reta real assim, e você acertasse exatamente a reta, a chance de você acertar um número irracional ali era de 100%. Então, assim, isso ilustra o quão grandes os irracionais são diante dos outros conjuntos que a gente tinha estudado antes, os racionais e os inteiros e os naturais, né? Que são todos têm mesma cardinalidade, ou seja, o mesmo tipo de infinito. Então, só para concluir, por que o diagrama de Venn para conjuntos numéricos fica tão estranho, né? Se fosse respeitada a cardinalidade. Diante desse fato, desse tamanho tão grande dos irracionais diante dos outros, se a gente fosse fazer um diagrama de Venn que fosse fiel à cardinalidade de cada um dos conjuntos, ficaria mais ou menos assim. A gente faria um retângulo grandão, dizendo, olha, todo mundo dentro desse retângulo é um número real. Mas, para respeitar a cardinalidade,
Esse pontinho aqui, é que não dá pra ver, gente, mas tem que apertar muito o olho para você olhar ali. Esse pontinho representaria os naturais, os inteiros, os racionais, um dentro do outro. Tudo que está fora desse pontinho é irracional. Esquisito, né, gente? A gente não vai fazer exercício sobre isso. Esse aqui é um assunto bônus, tá? É só para vocês pensarem um pouquinho a respeito de matemática em outro, talvez sem a obrigatoriedade de fazer um monte de exercícios. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de abordagem. Valeu, gente. Até mais.